27. Um grupo subjugado retornou à loja de Trevo naquela tarde. As execuções duraram horas. Não houve denúncias, nenhuma explicação do Ministério ou do Senhor Soberano, apenas execução após execução após execução. Assim que acabaram os cativos, o Senhor Soberano e seus obrigadores partiram, deixando uma pilha de cadáveres sobre a plataforma e a água sangrenta jorrando das fontes. Enquanto a gangue de Kelsier voltava para a cozinha, Ven percebeu que a dor de cabeça não incomodava mais. Sua dor agora parecia insignificante. Os rocamboles da baía ainda estavam sobre a mesa, cuidadosamente cobertos por uma das criadas. Ninguém os comeu. Tudo bem, Kelsier disse, tomando seu lugar de costume, apoiado contra o armário. Vamos planejar isso. Como devemos proceder? Dawson recuperou uma pilha de papéis no canto da sala, voltou e se sentou. Com a guarnição fora, nosso foco principal se torna a nobreza. De fato, Brisa concordou, se realmente pretendemos tomar o tesouro com uns poucos soldados, então certamente vamos precisar de alguma coisa para distrair a guarda do palácio e impedir que a nobreza tome a cidade de nós. A guerra entre as casas, portanto, é de suma importância. Kelsier assentiu, exatamente o que eu penso. Mas o que acontece quando a guerra entre as casas acabar? Ven perguntou. Algumas casas estarão no topo e teremos que lidar com elas. Kelsier negou com a cabeça. Não pretendo que a guerra entre as casas acabe jamais, Ven. Pelo menos, não por um longo tempo. O Senhor Soberano dita as leis e o Ministério policia seus seguidores, mas a nobreza é quem realmente força os Ska a trabalhar. Então, se derrubarmos casas nobres o suficiente, o governo talvez caia por conta própria. Não podemos lutar contra o Império Final em seu conjunto. Ele é grande demais, mas talvez sejamos capazes de esfacelá-lo e de fazer com que os pedaços lutem uns contra os outros. Temos que colocar tensão financeira nas grandes casas, Dawson disse, remexendo em seus papéis. A aristocracia é, antes de mais nada, uma instituição financeira, e a falta de fundos derruba qualquer casa. Brisa, podemos usar alguns de seus disfarces, Kelsier sugeriu. Até agora, fui o único do grupo trabalhando na guerra entre as casas, mas se vamos tentar tomar a cidade antes que a guarnição retorne, vamos precisar aumentar nossos esforços. Brisa suspirou. Muito bem, só temos que ser muito cuidadosos para ter certeza de que ninguém me reconheça acidentalmente como alguém que eu não deveria ser. Não posso ir a festas ou eventos, mas provavelmente posso fazer visitas solitárias às casas. O mesmo vale para você, Dox, Kelsier disse. Imaginei isso, Dawson respondeu. Será perigoso para ambos, Kelsier comentou, mas a velocidade será essencial. Ven continuará sendo nossa espiã e provavelmente vai começar a espalhar algumas informações equivocadas. Alguma coisa que inquiete a nobreza. Rema sentiu. Devemos centrar nossas atenções no topo, então. De fato, Brisa concordou. Se conseguirmos fazer as casas mais poderosas parecerem vulneráveis, então seus inimigos as atacarão rapidamente. Só depois que as casas poderosas caírem é que vão perceber que são elas quem realmente mantêm a economia. A sala ficou em silêncio por um segundo, então várias cabeças se voltaram para Ven. O que? Ela perguntou. Estão falando sobre a Casa Venture, Ven, Dawson explicou. É a mais poderosa das grandes casas. Brisa sentiu. Se os Venture caírem, todo o Império Final sentirá o tremor. Ven ficou em silêncio por um momento. Nem todos são más pessoas, ela disse por fim. Talvez, Kelsier disse, mas Lord Staff Venture certamente é, e sua família está no topo do Império Final. A Casa Venture precisa cair, e você já tem passe livre com um de seus membros mais importantes. Pensei que quisesse que eu ficasse longe de Ellen, ela pensou, incomodada. Apenas mantenha os olhos abertos, criança, Brisa falou. Veja o que consegue que o rapaz fale das finanças de sua casa. Encontre-nos um ponto de apoio e faremos o resto. Como os jogos que Ellen tanto odeia. No entanto, as execuções ainda estavam frescas em sua mente. Aquele tipo de coisa tinha que parar. Além disso, o próprio Ellen dissera que não gostava muito de seu pai ou de sua casa. Talvez pudesse pensar em algo. Verei o que posso fazer, ela disse.
Uma batida soou na porta da frente, atendida por um dos rapazes. Alguns momentos mais tarde, Caesar, vestido com uma capa ska para esconder suas feições, entrou na cozinha. Kelsier olhou o relógio. Está adiantado, 6. Tentou fazer disso um hábito, mestre Kelsier, o Terrissano respondeu. Dawson ergueu uma sobrancelha. Um hábito que alguém mais podia adotar. Kelsier bufou. Se você sempre chega na hora, quer dizer que não tem nada melhor para fazer. 6. Como estão os homens? Tão bem quanto esperado, mestre Kelsier. Caesar respondeu. Mas não podemos escondê-los nos armazéns. De Renault para sempre. Eu sei, Kelsier disse. Dox, Ham, preciso que trabalhem nesse problema. Há 2.000 homens que sobraram do nosso exército. Quero que tragam para Luthadel. Dawson assentiu, pensativo. Encontraremos um jeito. Quer que continuemos a treiná-los? Ham perguntou. Kelsier assentiu. Então, teremos que escondê-los em esquadrões, ele disse. Não temos os recursos para treinar os homens individualmente. Diria uns 200 homens por equipe, escondidos em cortiços perto uns dos outros? Assegure-se de que nenhuma equipe saiba das demais, Dawson disse, ou que ainda pretendemos tomar o palácio. Com nossos homens na cidade, há uma chance de que alguns deles eventualmente sejam capturados pelos obrigadores por um motivo ou outro. Kelsier assentiu. Diga a cada grupo que ele foi o único que não debandou e que está sendo treinado novamente só para o caso de ser necessário em algum momento futuro. Você também disse que o recrutamento precisava continuar, Ham disse. Kelsier assentiu. Quero ter pelo menos o dobro de soldados antes de tentar colocar isso em prática. Isso vai ser difícil, Ham comentou, considerando o fracasso do nosso exército. Que fracasso? Kelsier perguntou. Conte a verdade, que nosso exército teve êxito em neutralizar a guarnição. Embora a maior parte dos homens tenha morrido fazendo isso, Ham disse. Podemos pular essa parte, Brisa falou. As pessoas estarão zangadas com as execuções. Isso pode tomá-las mais dispostas a nos ouvir. Reunir mais tropas será nossa principal tarefa nos poucos meses que se seguirem, Ham. Kelsier decidiu. Não é muito tempo, Ham falou, mas verei o que posso fazer. Bom, Kelsier disse. 6. O bilhete chegou? Chegou, mestre Kelsier, Caesar disse, tirando uma carta de dentro de sua capa e entregando-a a Kelsier. E o que seria isso? Brisa perguntou, curioso. Uma mensagem de Marsh, Kelsier disse, abrindo a carta e repassando seu conteúdo. Ele está na cidade e tem notícias. Que notícias? Ham perguntou. Não diz, Kelsier respondeu, agarrando um rocambole da Bahia, mas deu instruções de onde encontrá-lo essa noite. Atravessou a cozinha, pegando uma capa ska. Vou explorar o lugar antes que fique escuro. Você vem? Vem. Ela assentiu, ficando em pé. O restante de vocês, continue trabalhando no plano. Kelsier pediu. Dentro de 2 meses, quero que essa cidade esteja tão tensa que quando finalmente se romper, o Senhor Soberano não seja capaz de juntar os pedaços. Há algo que não está nos contando, não é? Ven disse, afastando o olhar da janela e voltando-se para Kelsier, uma parte do plano. Kelsier a olhou na escuridão. O ponto de encontro escolhido por Marsh era um edifício abandonado dentro das Torções, um dos bairros mais empobrecidos dos Ska. Kelsier havia localizado um segundo edifício abandonado em frente àquele em que iam se encontrar, e Ven e ele esperavam no último andar, vigiando a rua e procurando por sinais de Marsh. Por que me pergunta isso? Kelsier disse, por fim. Por causa do Senhor Soberano, Ven disse, pegando um pedaço de madeira podre do batente da janela. Senti o poder dele hoje. Não acho que os outros conseguiram sentir. Não como um nascido das brumas consegue. Não sei, mas sei que você também deve ter sentido. Levantou a cabeça, olhando Kelsier nos olhos. Ainda está planejando tirá-lo da cidade antes que tentemos tomar o palácio, certo? Não se preocupe com o Senhor Soberano, Kelsier disse. O 11º metal cuidará dele. Vin franziu o senho. Lá fora, o sol se punha com um brilho feroz de frustração. As brumas logo chegariam e supostamente Marsh chegaria pouco tempo depois. O 11º metal, ela pensou, lembrando-se do ceticismo com o qual os outros membros da gangue olhavam para ele. É real? Vin perguntou. O 11º metal? É claro que é. Eu o mostrei para vocês, lembra? Não é o que quero dizer, ela disse. As lendas são reais? Está mentindo? Kelsier se virou na direção dela, franzindo o senho de leve. Então sorriu. É uma garota muito direta, Vin. Eu sei. O sorriso de Kelsier aumentou. A resposta é não. Não estou mentindo.
As lendas são reais, embora tenha levado um tempo para encontrá-las. E aquela pedaço de metal que nos mostrou é realmente o 11º metal? Acho que sim, Kelsier disse, mas não sabe como usá-lo. Kelsier se deteve, então negou com a cabeça. Não, não sei. Isso não é muito reconfortante. Kelsier deu de ombros, virando-se para olhar pela janela. Mesmo que eu não descubra o segredo a tempo, duvido que o Senhor Soberano seja um problema tão grande quanto pensa. Ele é um alomântico poderoso, mas não sabe tudo. Se soubesse, estaríamos mortos agora mesmo. Ele não é onipotente, tampouco. Se fosse, não precisaria executar todos aqueles Ska para tentar assustar a cidade e deixá-la submissa. Não sei o que ele é, mas acho que é mais humano do que Deus. As palavras naquele livro de viagem são as palavras de uma pessoa normal. Seu poder verdadeiro vem dos exércitos e da fortuna. Se tirarmos isso dele, não será capaz de fazer nada para impedir que o Império entre em colapso. Vin franziu o senho. Ele pode não ser um deus, mas é alguma coisa, Kelsier. Algo diferente. Hoje, quando ele estava na praça, eu pude sentir o toque dele em minhas emoções, mesmo quando queimava cobre. Isso não é possível, Vin, Kelsier disse, negando com a cabeça. Se fosse, os inquisidores poderiam sentir a alomancia mesmo quando um esfumaçador estivesse por perto. Se fosse assim, não acha que teriam caçado e matado todos os escabrumosos? Vin encolheu os ombros. Você sabe que o Senhor Soberano é forte, Kelsier disse, e sente como se devesse ser capaz de senti-lo. Isso é tudo. Talvez ele esteja certo, ela pensou, tirando outro pedaço do batente da janela. Ele é um alomântico há mais tempo que eu, afinal, mas eu senti alguma coisa, não senti? E o inquisidor que quase me matou, ele me encontrou na escuridão e na chuva de alguma forma. Ele deve ter sentido alguma coisa. Deixou o assunto de lado. No entanto, o 11º metal, não podíamos experimentá-lo e ver o que faz? Não é tão simples, Kelsier explicou. Lembra que ele disse para nunca queimar um metal que não fosse um dos 10? Vena sentiu. Queimar outro metal pode ser mortal, Kelsier falou. Até mesmo usar a proporção errada de uma liga de metal pode deixá-la doente. Se eu estiver errado sobre o 11º metal, ele o matará, Ven disse, em voz baixa. Kelsier assentiu. Então, você não tem tanta certeza quanto dá a entender, ela concluiu. De outra forma, já o teria experimentado. É isso o que quero encontrar no livro de viagem, Ven disse. Uma pista sobre como usar o 11º metal. Kelsier assentiu. Temo que não tenhamos sorte a esse respeito. Até agora, o livro de viagens nem ao menos mencionou a alomancia. Embora fale com frequência sobre feroquemia, Ven comentou. Kelsier olhou para ela enquanto se apoiava na janela, com o ombro contra a parede. Então Caesar lhe falou sobre isso? Ven abaixou a cabeça. Eu meio que o forcei. Kelsier gargalhou. Eu me pergunto, o que soltei no mundo ao ensiná-la sobre a alomancia? É claro que meu treinador disse a mesma coisa sobre mim. Ele estava certo em me se preocupar. É claro que estava. Ven sorriu. Lá fora, a luz do sol quase se fora, e montes diáfanos de bruma começavam a se formar no ar. Erguiam-se como fantasmas, ficando lentamente mais espessas, estendendo sua preponderância conforme a noite se aproximava. Caesar não teve tempo de me contar muita coisa sobre a feroquemia, Ven disse cuidadosamente. Que tipo de coisa ela pode fazer? Esperou nervosa, presumindo que Kelsier a pegaria mentindo. A feroquemia é completamente interna, Kelsier explicou. Pode proporcionar algumas das coisas que conseguimos com peltre e estanho, força, resistência, visão, mas cada atributo tem que ser armazenado separadamente. Também pode amplificar um monte de outras coisas, coisas que a alomancia não pode fazer. Memória, velocidade física, clareza de pensamento, até algumas coisas estranhas, como peso físico ou idade física, podem ser alteradas pela feroquemia. Então, é mais poderosa do que a alomancia? Kelsier deu de ombros. A feroquemia não tem nenhum poder externo, não pode empurrar e puxar emoções, nem pode empurrar aço ou puxar ferro, e a maior limitação da feroquemia é que você tem que armazenar todas as habilidades extraindo-as de seu próprio corpo. Quer ser 2 vezes mais forte por um tempo? Bem, você tem que passar várias horas estando enfraquecido para armazenar a força.
Quer armazenar a capacidade de se curar rapidamente? Então precisa passar muito tempo doente. Na alomancia, os metais em si são nosso combustível. Em geral, conseguimos fazer as coisas enquanto tivermos metal suficiente para queimar. Na feroquimia, os metais são apenas dispositivos de depósito. Seu próprio corpo é o combustível real. Então, é só roubar os depósitos de metais de ouro, certo? Vin perguntou. Kauser negou com a cabeça. Não funciona. Os feroquimistas só conseguem acessar depósitos de metais que eles mesmos criaram. Ah, Kauser assentiu. Então, não. Eu não diria que a feroquimia é mais poderosa que a alomancia. Ambas têm vantagens e limitações. Por exemplo, um alomântico só pode avivar um metal até determinado ponto, então sua força máxima é ilimitada. Os feroquimistas não têm esse tipo de limitação. Se um feroquimista tem força suficiente armazenada para ser 2 vezes mais forte durante uma hora, ele pode, em vez disso, escolher ser 3 vezes mais forte por um período mais curto, ou mesmo 4, 5 ou 6 vezes mais forte por períodos ainda menores. Ven franziu o senho. Isso parece uma vantagem muito grande. Verdade, Kauser disse, remexendo em sua capa e pegando um frasco com várias cotas de Atium. Mas nós temos isso. Não importa que um feroquimista seja tão forte quanto 5 homens, ou não tão forte quanto... ou tão forte quanto 50 homens. Se eu souber o que ele vai fazer em seguida, vou derrotá-lo. Ven assentiu. Aqui, Kauser disse, abrindo o frasco e pegando uma das contas. Pegou outro frasco. Este cheio de solução normal de álcool, e jogou conta nele. E jogou a conta nele. Tome uma. Pode precisar. Esta noite? Ven perguntou, aceitando o frasco. Kauser assentiu. Mas é apenas Marsh. Pode ser, ele disse, mas talvez os obrigadores o tenham capturado e o forçado a escrever aquela carta. Talvez eles o sigam, ou talvez o tenham capturado depois que ele escreveu e o torturado para descobrir sobre nosso encontro. Marsh está em um lugar muito perigoso. Pense que ele está fazendo o mesmo que você naqueles bailes, só que em vez de nobres ele está rodeado de obrigadores e inquisidores. Vin estremeceu. Acho que você tem razão, disse, guardando a conta de Atium. Sabe, algo deve estar errado comigo. Já nem paro sequer para pensar no quanto isso vale. Kauser não respondeu imediatamente. Tenho problemas para esquecer o quanto vale, disse em voz baixa. Vin se calou, olhando para as mãos dele. Normalmente, Kauser usava camisa de manga longa, e agora, luvas. Sua reputação estava a tornando perigoso que suas cicatrizes características fossem visíveis ao público. Mesmo assim, Ven sabia que estavam ali, como milhares de pequenos arranhões brancos uns sobre os outros. De qualquer modo, Kauser prosseguiu. Está certa sobre o livro de viagens. Eu esperava que mencionasse o 11º metal, mas a alomancia sequer é mencionada em referência à feroquimia. Os dois poderes são similares em muitos aspectos. O esperado é que ele os comparasse. Talvez temesse que alguém lesse o livro, e não quis revelar que era um alomântico. Kauser assentiu. Talvez. Também é possível que ainda não tivesse tido estalo. O que quer que tenha acontecido nas montanhas de Terris converteu-o de herói a tirano. Talvez também tenha despertado seus poderes. Não saberemos, creio, até que Caesar termine a tradução. Ele está no fim? Kauser assentiu. Falta só um pouco. O pouco importante. Esperamos. Eu estou um pouco frustrado com o texto até agora. O Senhor Soberano sequer diz o que deve realizar naquelas montanhas. Afirma que está fazendo algo para proteger o mundo inteiro, mas isso pode ser apenas seu ego falando. Para mim, ele não parece muito egoísta no texto. Ven pensou. Parece meio que o oposto, na verdade. De qualquer forma, Kauser prosseguiu. Saberemos mais assim que as últimas partes estejam traduzidas. Estava ficando escuro lá fora, e Ven teve que acender seu estanho para conseguir enxergar melhor. A rua, além de sua janela, ficou visível, adotando a estranha mistura de sombra e luz resultado da visão ampliada pelo estanho. Sabia que estava escuro, logicamente. Ainda assim podia ver. Não como fazia na luz normal. Tudo estava apagado, mas era uma visão de todas as formas. Kauser checou seu relógio de bolso. Quanto falta? Ven perguntou. 30 minutos, Kauser disse, presumindo que ele seja pontual, do que eu duvido.
Ele é meu irmão, no fim das contas. Vena sentiu, mudando de posição para apoiar os braços cruzados no parapeito quebrado da janela. Embora fosse pequeno, sentia-se confortável tendo o Action que Casor lhe dera. Deteve-se. Pensar no Action a fez lembrar de algo importante, algo que a incomodara em várias ocasiões. Você nunca me ensinou o nono metal, ela o acusou, virando-se. Casor deu de ombros. Eu disse para você que não era muito importante, mas assim, qual é? Alguma liga de Action, presumo? Casor negou com a cabeça. Não, os dois últimos metais não seguem o mesmo padrão dos 8 básicos. O nono metal é o ouro. Ouro? Vin perguntou. É isso? Eu podia ter experimentado há muito tempo por conta própria. Casor começou a rir. A menos que quisesse fazer isso. Queimar ouro é uma experiência um pouco desconfortável. Vina estreitou os olhos. Então voltou a olhar pela janela. Veremos, pensou. Vai experimentar de qualquer maneira, não vai? Casor disse, sorrindo. Venom respondeu. Casor suspirou, remexendo sua mochila e pegando uma moeda de ouro e uma lima. Você provavelmente deveria ter uma dessas, ele disse, mostrando-lhe a lima. Contudo, quando recolher metal por conta própria, queime só um pouquinho primeiro para ter certeza de que é puro ou é a liga correta. E se não for? Finn perguntou. Você saberá, Calcer prometeu, começando a limar a moeda. Lembre-se daquela dor de cabeça que teve depois do uso prolongado de Peltre? Sim. Metal errado é pior, Calcer disse, muito pior. Compre seus metais sempre que puder. Em toda a cidade você vai encontrar um pequeno grupo de comerciantes que proporcionam metais em pó para lomânticos. Esses comerciantes têm interesse documentado em assegurar que seus metais sejam puros. O nascido das bromas mal disposto, com dor de cabeça, não é exatamente o tipo de cliente insatisfeito com quem alguém gostaria de lidar. Casor terminou de limar e recolheu algumas pequenas lascas de ouro em um pedacinho de tecido. Pegou uma entre os dedos e engoliu. Esse é bom, ele disse, entregando o tecido para ela. Vá em frente. Só se lembre, queimar o nono metal é uma experiência estranha. Vena sentiu, repentinamente, se sentindo um pouco apreensiva. Nunca saberá se não experimentar, pensou, e enfiou as lascas minúsculas na boca. Engoliu-as com um pouco d'água de seu cantil. Uma nova reserva de metal apareceu dentro dela, desconhecida e diferente das 9 que conhecia. Olhou para Kelzer, respirou fundo e queimou o ouro. Estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Podia se ver, e podia se ver. Uma delas era uma mulher estranha, mudada e transformada da garota que sempre fora. Essa garota tinha sido cautelosa e cuidadosa. Uma garota que nunca queimara um metal desconhecido se baseando apenas na palavra de um homem. Essa mulher era tola. Tinha esquecido muitas das coisas que a fizeram sobreviver até agora. Bebia soluções preparadas por outros, confraternizava com estranhos, não vigiava aqueles que a rodeavam. Ainda era muito mais cuidadosa do que a maior parte das pessoas, mas perdera muito. A outra era alguém que sempre detestara em segredo. Uma criança, na realidade. Magra, ao ponto de ser esquelética, solitária, cheia de ódio e desconfiada. Não amava ninguém, e ninguém a amava. Sempre dissera para si mesma em silêncio que não se importava. Havia algo, pelo que valesse a pena viver? Tinha que haver. A vida não podia ser tão patética quanto parecia. No entanto, tinha que haver. Não havia nada mais. Venera ambas. Estava parada em 2 lugares, movendo os 2 corpos, sendo tanto a garota quanto a mulher. Estendeu a mão, hesitante, insegura, de ambas, e tocou o rosto de ambas. Vena engasgou, e o efeito acabou. Sentiu uma corrente súbita de emoções, um sentimento de vazio e confusão. Não havia cadeiras no aposento, então ela simplesmente se acocorou no chão, sentando-se de costas para a parede, abraçando os joelhos. Calzer se aproximou, abaixando-se para colocar uma mão no ombro dela. Está bem? O que foi aquilo? Ela sussurrou. Ouro e átion são complementos, assim como os outros pares de metais, Calzer disse. O átion a deixa ver, ainda que marginalmente, o futuro. O ouro trabalha de maneira similar, mas lhe permite ver o passado, ou ao menos dá um vislumbre de outra versão de você mesma, se as coisas foram diferentes no passado. Vina estremeceu.
A experiência de ser duas pessoas ao mesmo tempo, de ver a si mesma duas vezes, havia sido perturbadora. Seu corpo ainda tremia, e sua mente não parecia bem. Não parecia bem. Felizmente, a sensação estava desaparecendo. Lembre-me de escutá-lo lá no futuro, ela disse, pelo menos quando for sobre Lomancia. Kelzer gargalhou. Tentei tirar isso da sua cabeça quanto pude, mas tinha que experimentar em algum momento. Você vai esperar. Vena sentiu. Já. Quase passou. Mas não era apenas uma visão, Kelzer. Era real. Eu a toquei. A o traiu. Pode parecer que sim, Kelzer explicou, mas ela não estava aqui. Eu não consegui vê-la, ao menos. É uma alucinação. As visões do Atum não são só alucinações, Ven disse. As sombras são as sombras realmente mostram o que as pessoas vão fazer. É verdade, Kazor concordou. Não sei, o ouro é estranho, Ven. Não acho que alguém o entenda. Meu treinador, Gamel, dizia que a sombra do ouro era uma pessoa que não existe, mas que poderia existir. Uma pessoa na qual você poderia ter se tornado se não tivesse tomado certas decisões. É claro, Gamel era um pouco disparatado, então não tenho certeza de até que ponto acreditar no que ele disse. Vena assentiu. Contudo, era improvável que quisesse descobrir mais sobre o ouro em algum momento próximo. Não pretendia nem mesmo queimá-lo novamente, se pudesse evitar. Continuou sentada, deixando suas emoções se recuperarem por um momento, e Kelzer voltou-se para a janela. Depois de um tempo, ele fez um gesto. Ele está aqui? Ela perguntou, ficando em pé. Kelzer assentiu. Quer ficar aqui e descansar mais um pouco? Vin negou com a cabeça. Tudo bem, então. Ele disse, colocando seu relógio de bolso, a lima e outros metais no parapeito da janela. Vamos. Não saíram pela janela. Kelzer queria permanecer discreto. Embora essa parte das torções fosse tão deserta que Ven não tivesse certeza de por que se incomodar. Deixaram o edifício por um conjunto de escadas falsas e cruzaram a rua em silêncio. O edifício que Marsh escolhera estava ainda mais em ruínas do que aquele que Ven e Kelzer usaram como esconderijo. A porta da frente já não existia, embora Ven pudesse ver seus restos no chão. O interior cheirava a pó e fuligem, e ela teve que segurar um espirro. Uma figura parada do outro lado da sala deu meia volta com o som. Kel? Sou eu, Kelzer disse, e Ven. Conforme Ven se aproximou, pôde ver Marsh se esgueirando na escuridão. Era estranho vê-lo, sentindo como se tivesse plena visão, mesmo sabendo que, para ele, Kelzer e ela não eram nada mais do que sombras. A parede ao fundo do edifício despencara, e a bruma estava livremente no aposento, quase tão densa quanto do lado de fora. Você tem tatuagens do Ministério, Ven disse, encarando Marsh. É claro, Marsh respondeu, com voz tão severa quanto sempre. Tive que fazer antes de me juntar à caravana. Tinha que tê-las para interpretar o papel de acólito. Não eram grandes. Ele estava interpretando um obrigador de baixa posição, mas o padrão era inconfundível, linhas escuras rodeando os olhos, correndo pelo rosto como se fossem pedaços de relâmpagos. Havia uma única linha, muito mais grossa, em vermelho vivo, correndo pela lateral de seu rosto. Ven reconheceu o padrão. Essas eram linhas de um obrigador que pertencia ao cantão da Inquisição. Marsh não só se infiltrara no ministério, como escolher o lugar mais perigoso para fazê-lo. Mas você ficará com isso para sempre, Ven comentou. São tão características. Onde quer que você vá, será conhecido como um obrigador ou uma fraude. É parte do preço que ele pagou para se infiltrar no ministério, Ven. Kelzer disse em voz baixa. Não importa, Marsh falou. Eu não tinha muita vida antes disso, de qualquer maneira. Então, podemos nos apressar? Sou esperado em outro lugar em breve. Obrigadores têm uma vida ocupada. E só tenho alguns minutos. Tudo bem, Kelzer disse. Presumo que sua infiltração ocorreu bem, então? Ocorreu bem. Marsh disse, laconicamente. Bem demais, na verdade. Acho que me distingui no grupo. Presumi que estaria em desvantagem, já que não tive os mesmos 5 anos de treinamento dos outros acólitos. Assegurei-me de responder as questões o mais corretamente possível e de fazer meus deveres com precisão. Contudo, aparentemente, eu sabia mais sobre o ministério do que alguns de seus membros, e certamente sou mais competente do que esse bando de recém-chegados, e os prelados notaram isso.
Kelsier gargalhou. Você sempre foi um crânio de ferro. Marsh bufou baixinho. De qualquer modo, meu conhecimento, sem mencionar minhas habilidades como buscador, já me valeram uma reputação destacada. Não tenho certeza do quanto quero que os prelados prestem atenção em mim. O passado que forjamos soa um pouco inconsistente quando o inquisidor está interrogando você. Ven franziu o senho. Disse a eles que é um brumoso? É claro que disse, Marsh falou. O Ministério é particularmente o cantão da Inquisição, recruta nobres buscadores com diligência. O fato de eu ser um deles é suficiente para impedir que façam muitas perguntas sobre meu passado. Estão felizes o bastante por me terem, apesar do fato de eu ser um pouco mais velho que a maioria dos acólitos. Além disso, Kazir disse, ele precisava contar a eles que era um brumoso para que pudesse entrar nas seitas mais secretas do Ministério. A maior parte dos obrigadores de alta patente é composta de brumosos de um tipo ou de outro. Tendem a ser favoráveis com a própria espécie. Com bons motivos, Marsh disse, falando rapidamente. Kel, o Ministério é muito mais competente do que imaginávamos. O que quer dizer? Eles usam seus brumosos, Marsh respondeu, e fazem um bom uso deles. Tem bases por toda a cidade, estações de abandonamento, como as chamam, estações de abrandamento, como as chamam. Cada uma delas contém um par de abrandadores do Ministério, cujo único dever é estender uma influência mitigadora ao redor deles, acalmando e deprimindo as emoções de todo mundo na área. Kaiser assobiou baixinho. Quantas? Dúzias, Marsh contou. Concentradas nas áreas Ska da cidade. Sabem que os Ska estão derrotados, mas querem se assegurar de que as coisas continuem como estão. Maldição, Kazur disse. Sempre pensei que os Ska dentro de Luthadel pareciam ainda mais abatidos que outros. Não me admira que tivemos tanto trabalho para recrutar. As emoções das pessoas estão sob abrandamento constante. Marsh assentiu. Os abrandadores do Ministério são bons, Kel. Muito bons. Melhores até do que brisa. Tudo o que fazem é abrandar o dia todo dia. E, já que não estão tentando conseguir nada em específico, e sim mantendo as emoções extremas sob controle, são muito difíceis de serem notados. Cada equipe tem um esfumaçador para mantê-los escondidos, assim como um buscador, para esconder alomânticos de passagem. Aposto que é onde os inquisidores conseguem um monte de pistas. A maior parte do nosso povo é esperto bastante para não queimar quando sabe que há um obrigador na área, mas fica mais relaxada nos bairros pobres. Você consegue uma lista das estações? Kaiser perguntou. Precisamos saber onde esses buscadores estão. Marsh assentiu. Vou tentar. Estou a caminho de uma estação agora mesmo. Eles sempre fazem troca de pessoal à noite para manter o segredo deles. Os postos superiores se interessam em mim e vão me deixar visitar algumas das estações para que eu me familiarize com o trabalho. Verei se consigo a lista para você. Kaiser assentiu na escuridão. Só não seja estúpido com a informação, está bem? Marsh pediu. Temos que ser cuidadosos, Kel. O Ministério tem mantido essas estações em segredo há algum tempo. Algo. Agora que sabemos sobre elas, temos uma importante vantagem. Não desperdice isso. Não desperdiçarei, Kaiser prometeu. E quanto aos inquisidores, descobriu algo sobre eles? Marsh ficou em silêncio por um momento. Eles são estranhos, Kel. Não sei, parecem ter todos os poderes alomânticos, embora presumo que foram nascidos das brumas. Não consegui descobrir muito sobre eles, embora saiba que envelhecem. De verdade? Kaiser disse com interesse. Então, não são imortais? Não, Marsh falou. Os obrigadores dizem que os inquisidores são trocados ocasionalmente. As criaturas têm vidas muito longas, mas em algum momento morrem de velhice. Os novos devem ser recrutados entre os nobres. São pessoas, Kel. Só estão mudadas. Kaiser assentiu. Só podem morrer de velhice. Se podem morrer de velhice, então provavelmente há outras maneiras de matá-los também. Foi o que eu pensei, Marsh comentou. Verei o que eu consigo descobrir. Mas não espere muito. Os inquisidores não têm muita relação com os obrigadores comuns. Há tensão política entre os dois grupos. O sumo prelado dirige a igreja, mas os inquisidores acham que eles deveriam estar no comando. Interessante, Kaiser disse, baixinho. Ven praticamente podia ouvir sua mente trabalhando nessa nova informação. De qualquer modo, preciso ir, Marsh falou. Tive que vir correndo e chegarei atrasado ao meu compromisso. Kaiser assentiu e Marsh começou a partir, abrindo caminho
os escombros, vestido com sua túnica de brigador. Marsh, Causer chamou quando Marsh alcançou a saída. Marsh se virou. Obrigado, Causer disse. Só posso imaginar o quanto isso é perigoso. Não estou fazendo isso por você, Cal, Marsh falou, mas aprecio o agradecimento. Tentarei enviar outro bilhete assim que tiver mais informações. Tenha cuidado, Causer pediu. Marsh desapareceu na noite brumosa. Causer ficou parado no salão desmoronando por alguns minutos, vendo o irmão partir. Ele não estava mentindo sobre isso, tampouco, Ven pensou. Realmente se importa com Marsh. Vamos, Causer disse. Devemos levá-la de volta à mansão Renault. A casa Lecal vai oferecer outra festa em alguns dias e você precisará estar lá. Às vezes, meus companheiros me dizem que me preocupo e questiono demais. Mas ainda que duvide do meu mérito como herói, há uma coisa que jamais questionei: o bem maior da nossa missão. As profundezas devem ser destruídas. Eu as vi e as senti. O nome que lhe demos, é uma palavra fraca demais, creio. Sim, são profundas e insondáveis, mas também são terríveis. Muitos não percebem que são sencientes, mas eu senti sua mente, tal como é, nas poucas vezes que as confrontei diretamente. É um ser de destruição, loucura e corrupção. Destruirei este mundo, não por rancor ou animosidade, mas simplesmente porque é isso que faz.